Boa noite, bons dias para todos os felizes. Abrindo aqui a live hoje, vai ser uma live muito legal, eu acho bastante pertinente, porque nós vamos falar sobre quem é, o que a gente deve fazer, como é que a gente tem que ter preparado para cirurgia plástica. Olá, Karen, olá, Reva. Bom, primeiramente eu vou começar me apresentando. Eu sou Andrea Leixo, sou cirurgiã plástica, sou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sou membro titular, sou membro da Sociedade Americana e membro Internacional de Cirurgiões Plásticos Estéticos e da Sociedade Ibero-Americana de Cirurgiões Plásticos. O objetivo disso daqui é pontuar algumas questões comuns que acontecem no nosso consultório quando uma paciente está prestes a fazer cirurgia. Então, são questões corriqueiras, né, sobre fumo, bebida, exercícios físicos, suplementos, essas coisas que acontecem muito corriqueiramente no nosso consultório. As pessoas que não conseguirem assistir pessoalmente, né, ao vivo aqui, vai estar gravado, então todas essas coisas que a gente vai comentar aqui tem no nosso folheto. Os pacientes que operam conosco recebem um folheto de orientações e essas pacientes, eles já têm essas orientações, né? Lembrar que e todas as pessoas que quiserem podem fazer perguntas e a gente vai respondendo à medida que o tempo for passando, tá bom? Essas questões, elas são cruciais e são importantes serem sanadas, essas perguntas, uma vez que nós estamos tratando de um procedimento eletivo. Procedimento eletivo é aquele que a gente marcou com uma certa antecedência. Não é uma urgência, nem é uma emergência. Então, a gente tem o dever de se preparar. Muitas vezes as pessoas tratam o procedimento cirúrgico, especialmente da cirurgia plástica, numa cirurgia plástica, como um evento corriqueiro e que não deve ser tratado dessa maneira, como se fosse um corte de cabelo ou alguma coisa, né, não necessariamente com esse peso, mas de uma maneira muito, assim, de uma maneira sem o respeito que a situação merece. Por quê? Porque todo o sucesso do procedimento, ele vai depender desse preparo. Então, é importante que haja um preparo com relação a tudo. E muitas perguntas acontecem, né? E isso pode ser feito, esse preparo, dias que antecedem a cirurgia e até semanas que antecedem a cirurgia, dependendo do procedimento que vai ser feito. Então, é muito importante, deixa eu pegar aqui, é muito importante com as perguntas que corriqueiramente acontecem, né? Doutora, eu posso tomar uma taça de vinho no dia anterior à cirurgia? Não pode tomar uma taça de vinho. Ah, mas eu tô acostumada a tomar todos os dias uma taça de vinho. Não deveria, né? O álcool não faz bem de qualquer maneira, né? E tem gente que usa de uma maneira muito grande. Então, uma taça de vinho, mesmo que seja uma taça de vinho, não deixa de tirar o seu governo. E o álcool, ele desidrata de qualquer maneira. E como ele desidrata, isso pode afetar de uma maneira direta o nosso resultado. Porque você está com um tanto de hidratação no corpo, o que deve estar bem hidratado. Você deve estar bem hidratado. Normalmente você deveria tomar em torno de 2 litros e 200 ml por dia. E se você faz uso de álcool,
e depende da dose, obviamente, mas qualquer uso de álcool altera essa hidratação, por mais bem hidratado que você esteja. E você entrar numa cirurgia, você está com pouca hidratação, menos do que você deveria, isso pode ser deletério. Então você está entrando num procedimento cirúrgico e você sem a hidratação que você deveria. Então isso realmente é de se pensar, e você precisa segurar, né? Não usar o álcool, porque o álcool ele vai desidratar, né? Muito frequentemente. Então, desidratando esses eventos junto com os produtos que são utilizados na hora da anestesia, eles podem fazer interação medicamentosa. Além da desidratação, o fato de você ter usado algum material químico pode fazer com que você tenha interação medicamentosa. E isso também é bastante danoso. O fato de você beber, ele necessita, a bebida, o álcool, ele necessita ser metabolizado pelo fígado. E dependendo do tanto de bebida que você faz pregressamente, você pode estar lesando o seu fígado. E isso é bem danoso. Por que, André, é danoso? Porque todos os produtos químicos utilizados na anestesia, a maioria, são metabolizados pelo fígado. E se você tem um fígado que já está maltratado pela bebida, ele vai metabolizar de maneira diferente esses produtos administrados pelo anestesista. Então, é importante que você tenha em mente que o álcool ele vai maltratar teu fígado, né? Então, evitar também, por causa disso, o uso da bebida alcoólica. Ele, além de tudo, o álcool ele quebra alguns produtos, ele faz cisão de alguns produtos que podem acidificar o teu corpo. A gente tem que manter uma homeostase no corpo. O que é homeostase? É o equilíbrio. E esse equilíbrio ele é importante para o procedimento cirúrgico. Imagina que você está indo fazer um procedimento estético, totalmente eletivo. Você vai para o centro cirúrgico, começa a fazer uma cirurgia, sendo que você bebeu. A anestesia, ela pode não pegar da maneira como deveria, ou o álcool, ele fez quebra de alguns produtos que foram administrados, então eles às vezes não fazem o efeito que deveria, tudo por causa do efeito da bebida. Então a bebida alcoólica, ela não vai ajudar o seu organismo. Então o uso de bebida alcoólica, ela deveria já não ser nem solicitada, mas especialmente no pré-operatório imediato, né, na noite que antecede o procedimento cirúrgico, ela realmente não deve ser utilizada, tá? Então, uma situação que não é legal é de fazer uso de bebida alcoólica. E comida, Andréia? Que tipo de comida eu devo comer? Então, bebida, né, zero. Não deveria nem usar a bebida, porque ela tira também o teu autogoverno. Mas isso é um material para uma próxima situação. E agora a comida. O paciente chega para mim e fala assim: André, como eu quero fazer a cirurgia, mas eu preciso emagrecer. A gente vai ver primeiro o quanto que você vai precisar emagrecer para poder fazer a cirurgia. André, mas e se eu não tiver emagrecido o tanto que precisa? Aí a gente retarda a cirurgia, para a gente ter um resultado legal. Então, a comida, muitas pessoas chegam e falam assim: André, mas pode deixar que eu vou emagrecer. Daqui até o dia da cirurgia eu emagreço. Aí começa a fazer dietas de sucos, dietas da moda, dietas, e isso daí é extremamente negativo, não é legal. Por quê? Depois que você volta do procedimento cirúrgico,
você não vai poder continuar com a dieta. Você imagine que você atingiu o peso que você queria. Você fez uma super dieta, emagreceu muito em muito pouco tempo. Você vai voltar, porque você precisa de ter uma nutrição boa no pós-operatório. E aí, o que você perdeu, que na verdade não foi peso, mas você perdeu água, você perdeu nutrientes, então você está desidratado e desnutrido. Isso, para o procedimento cirúrgico, é péssimo. Então, nada de fazer dietas mirabolantes nem loucas no pré-operatório, em hipótese alguma. Então, Andréia, eu quero fazer uma cirurgia, mas eu preciso emagrecer 10 quilos aí em 6 meses. Em 6 meses, legal. E aí, orientação tanto de educador físico quanto de nutricionista, melhor ainda, porque eles vão te orientar como é que isso pode acontecer. Então, a comida é muito importante que ela seja consistente. Então, a tua alimentação antes da cirurgia tem que ser consistente e tem de ser sensivelmente saudável. Então, é extremamente importante que você tenha uma alimentação saudável no pré-operatório, porque senão você pode ter problemas de convalescência. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem, como se a gente levasse um tombo, né? Então, todo o organismo, vou tirar o tombo da jogada. Então, imagine você vai fazer uma cirurgia. Todo o seu organismo, ele está voltado para a convalescência daquela situação. Então, ele estando voltado para a convalescência daquela situação, ele tem de estar 100% bom para que ele resolva aquele trauma cirúrgico, que é um trauma. Se você não come devidamente, vai estar faltando nutrientes para que você tenha um bom resultado, tá? Então, é muito importante que você seja acompanhado e não faça essas dietas loucas para você conseguir perder muito peso em pouco tempo. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, também pode perder peso exagerado, tá? Então, deixa eu ver, não pode voltar a ganhar peso, isso aí, tá bom. Importante, de pré-operatório, pacientes fazer a nutrição correta, porque você tem de ter proteína, gordura, lipídios, isso tudo na sua dieta. Mas vai engordar. Então, tem que ser balanceado. Para isso, orientado você ter a orientação do nutricionista, né? Especialmente porque você vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, você está se preparando para um procedimento cirúrgico. E você tem que perder peso, você decidiu que você vai mudar de vida. Então, para você perder peso, para você eliminar peso, você precisa ser orientado. E para ser orientado, ele vai contrabalancear, vai balancear toda essa sua comida. Porque você tem que ter vegetais, você tem que ter água. Tem muita gente que para de beber muito e aí ela tem a falsa ilusão, porque ela diminuiu na balança, de que ela emagreceu. Só que não, ela não emagreceu. O que aconteceu? Ela desidratou, tá desidratada. E isso para o procedimento cirúrgico é péssimo. Então, pensar muito bem que tipo de dieta você vai fazer e em quanto tempo no pré-operatório. André, mas eu só posso operar se for nas férias. Então, a gente vai programar o que você vai conseguir perder até as férias. Se não der certo, não conseguir, a gente adia a cirurgia, porque a gente não precisa de ter problemas pós-operatórios por falta de nutrição. E o teu corpo vai tender a responder de uma maneira perfeita a esse estresse cirúrgico. Então, você tem de estar totalmente nutrido. Nutrido não quer dizer gordo.
Nutrido quer dizer você está totalmente balanceado, você está bem hidratado e você está bem nutrido. Então, é importante uma dieta sensivelmente normal e saudável no pré-operatório, tá? Aí as pessoas me perguntam, e o que eu como antes da cirurgia, né? No dia ou na noite que antecede o meu procedimento cirúrgico, o que eu vou comer? Normalmente a gente come, eu oriento a pessoa a comer coisas mais líquidas, né? Então, líquidos claros, por que eu determino isso, que a gente determina isso? Para que você tenha esvaziamento gástrico. Você não pode ir para um procedimento cirúrgico com o estômago cheio, isso é certo. E você ir para o procedimento cirúrgico com o estômago cheio, a possibilidade existe de você retornar, né, vomitar o que você tem. Só que você está anestesiado. Quando você está anestesiado, você não tem controle sobre o seu corpo. E às vezes você vomita e aspira porque as suas funções estão acontecendo. E você pode aspirar esse material do estômago e isso é bastante danoso. Então é importante que esteja vazio o seu estômago para que durante a cirurgia ele não, se precisar também administrar alguma coisa via oral, ele absorva totalmente. E se você tiver qualquer evento emético, né, tiver vômito ou náusea, você não tem a possibilidade de você vomitar e aspirar aquele material do vômito, tá? Pessoas que fazem uso de narcóticos também é importante, precisam expor isso pro médico, né? Tem que expor isso pro médico, porque muitas vezes diminui a motilidade do intestino e isso vai fazer com que ocorra uma diminuição de esvaziamento gástrico, também tem que ser computado, tá? No dia anterior, todas as medicações orais que você já faz uso durante a tua vida, elas podem ser utilizadas, né, que foram orientadas ou pelo cardiologista, ou pelo endocrinologista, ou pelo reumatologista, enfim, todas essas medicações. Só que algumas medicações que você faz uso periódico, elas devem ser diminuídas, a gente vai falar sobre isso daqui mais um pouquinho, tá? Com relação ao esvaziamento gástrico que eu estava falando, quando a gente bebe alguma coisa, líquidos claros, a gente consegue esvaziar nosso estômago em 2 horas. Materiais sólidos ficam de 6 a 8 horas no nosso estômago. Então, coisas mais pesadas, né, comidas mais pesadas ficam um pouquinho mais de tempo. Então, por isso que é interessante que a gente fique em dieta zero na noite que antecede. Eu já oriento depois, dependendo do horário da cirurgia no outro dia, a partir ou das 8, ou das 10, ou da meia-noite, a pessoa ficar zero de bebida, de comida, né? Nem água, para não ter perigo de ter nada dentro do estômago, né? Além do fato de você ficar, quando você tá em pré-cirurgia, você fica um pouco mais ansioso. E isso, às vezes, dependendo da pessoa, dá vontade de, né, aquela ansiedade dá uma sensação de náusea. E isso pode estimular o vômito, tá? E isso a gente também tem de evitar de todo jeito. Deixa eu ver mais. Ok. Com relação à cafeína. Muita gente é meio que viciado em café e isso no pós-operatório as pacientes às vezes reclamam que tá com uma cefaleia, e a gente procura por que será que tá com cefaleia, porque não justifica, a anestesia não justifica, e ela
e na verdade está faltando é café. Então, essas pacientes que são viciadas em café, um pouquinho no pós-operatório não há problema nenhum para ela não manter essa cefaleia, tá? Então, são aquelas pessoas que são dependentes de café. Algumas, elas relatam até sibilos no ouvido, uns barulhinhos no ouvido por falta de cafeína. Então, usa, né? Ou então a pessoa que usa regularmente álcool ou algum tipo de medicamento pesado, elas também, elas podem dar essa dor de cabeça e podem dar esses sibilos no ouvido. O importante de tudo é avisar para o médico tudo que você faz uso. Então, assim, você faz uso de medicamento, você faz uso de algum tipo de droga, algum tipo de narcótico, algum tipo de... Tudo que você fizer uso, é importantíssimo que você fale para o médico. Por quê? O médico vai conversar com o anestesista, vai falar também com o anestesista, porque todas as medicações que vão ser administradas durante a cirurgia, elas estão sendo computadas segundo as informações colhidas de você. Então, você conta, né, que você faz uso de algum tipo de medicamento. A gente sabe quanto de medicamento que vai colocar numa pessoa que tem um peso de 70 quilos, por exemplo. E a gente sabe qual é a resposta desse medicamento numa pessoa de 70 quilos administrada numa dosagem. Só que aí, de repente, essa dosagem, ela não responde, o paciente não responde da maneira como a gente esperava. E ele esqueceu de avisar que fazia uso de algum outro produto. E pode dar um problema muito grande mesmo. Isso aí é interações medicamentosas, né? Porque tudo que é utilizado para anestesia são produtos químicos. E essa química vai acontecer dentro do teu organismo. Se não é contado para o cirurgião, para o anestesista, que você faz uso de algum tipo de produto, a gente não vai computar. Então, a gente está colocando num paciente o que ele contou para a gente, aí a gente está imaginando que vai ter uma resposta. Se você não conta, ocorre outra resposta. Ou aquele medicamento não faz efeito, ou ele faz um efeito exacerbado. E aí a gente tem que correr para tentar resolver, porque a gente não entendeu por que deu um efeito exacerbado. E isso é péssimo, né? É péssimo porque o paciente não precisa passar por isso e nem os médicos precisam passar por esse estresse. Então é somente aquela honestidade, né? Sem comunicação não vai dar bom negócio. Então realmente lembrar tudo, e é de extrema importância você se lembrar o que é que você bebe, o que é que você usa, o que é que você administra no seu corpo, o que é que você cheira, tudo tem que ser falado. Não pode esconder nada, porque a gente imagina uma coisa, então vai administrar em cima do que está imaginando, porque foi o que foi nos passado. Então, se não foi passado exatamente o que deveria, pode dar ruim mesmo, por causa, né, de interação medicamentosa. Outra coisa que é bastante importante que os pacientes perguntam é sobre vitaminas e suplementos. Né, o que eu devo continuar, o que eu devo parar no pré-operatório. Existe uma lista de medicamentos e suplementos que a gente orienta a parar. Né, e é interessante porque ou vai aumentar sangramento, ou vai aumentar a absorção de algum material, ou vai aumentar, enfim, vai alterar o que a gente gostaria de pós-operatório. Então, por exemplo, óleo de peixe, quem faz uso de óleo de peixe tem que parar, uma das coisas que a gente orienta para parar.
Vitamina E também a gente orienta para parar o uso de vitamina E no pré-operatório. Depois de 7 dias você pode voltar a utilizar vitamina E, né? Erva de São João e alguns produtos, especialmente os homens, tem homens que usam um produto para próstata, que é para aumentar o fluxo sanguíneo, né? Nos Estados Unidos é sal palmetto que aumenta, são produtos até naturais, mas fazem, né? Atrapalham bastante o procedimento cirúrgico. Pacientes que usam com periodicidade aumentada aspirina, ibuprofeno, também a gente orienta a administração diminuída ou parada, exceto naqueles pacientes que fazem utilização da aspirina baby, como é que fala? Aspirina infantil, que é para ou para proteger o cérebro, né, no caso de derrame, ou para o coração, né? Tudo eles são aqueles produtos que falam os afinadores de sangue, né? Então são esses daí podem usar, mas veja, tudo tem que ser falado. Então, essa paciente usa aspirina infantil, então a gente sabe o quanto de miligramagem ela tem de aspirina infantil no sangue. Ela usa de tantas e tantas horas, todos os dias, né? Então, por exemplo, pacientes que usam alguns produtos que aumentam o sangramento, né? Esse produto para aumentar o fluxo sanguíneo em próstata, ele aumenta também em outros locais. Mas eu tô fazendo, por exemplo, cirurgia de nariz ou cirurgia de rosto e a pessoa faz uso indeterminado de arnica. Então, eu vou ter um sangramento maior durante a cirurgia e possivelmente no pós-cirúrgico por conta dessa administração não balanceada, né? Que a gente tem que saber exatamente a quantidade, a miligramagem que é utilizado pra gente e saber o motivo da utilização. Então, todos esses... existe uma série de produtos, mas esses são os mais, assim, os que eu realmente pergunto para as pacientes, o que são mais importantes que eu presumo de ser levantado, né? De levantar essa bola no pré-operatório. Exercícios físicos. As pessoas me perguntam de exercícios físicos. Como é que eu posso... André, minha cirurgia é agora à tarde, é amanhã à tarde. Eu posso ir na academia? Eu posso ir à academia amanhã pela manhã? Não, não pode. Mas não pode porque, olha só, vai ser à tarde o procedimento. Então, olha só. Quando você vai para a academia, especialmente para exercícios físicos mais pesados, mas quando você vai para a academia, você vai puxar ferro, você vai se exercitar. Você não vai estar num platô descansado o teu corpo. Quando você vai para a academia, e se o exercício é bem pesado, você vai ter estresse corporal. O estresse corporal, e você sabe, quando você faz um estresse, você exercita a tua musculatura, algumas fibras, elas se rompem para poderem hipertrofiar. Isso acaba sendo como é que eu posso falar? Um trauma. São traumas, né? São traumas, microtraumas que acontecem no teu músculo. O teu timo, a tua tireoide e outros órgãos, eles vão desviar a atenção para restaurar a tranquilidade naquele local onde foi estressado. Agora você imagina, você vai fazer uma cirurgia hoje à tarde e você estressa teu corpo de manhã. Teu organismo tá focado no estresse para restaurar, para você voltar ao seu balanço. Volta rápido, de uma maneira, só que não, tipo 24 horas, né? Então, você vai estar, não vai estar 100% para a cirurgia, porque a cirurgia, ela
ela é um trauma. Você vai sofrer, o teu organismo vai sofrer um trauma cirúrgico. E você vai ter de ter os seus órgãos todos focados na convalescência da sua cirurgia. Então, se você estressa teu corpo com outra coisa, o que vai acontecer? Você vai com uma parte dessa galera para arrumar o teu trauma cirúrgico. Isso pode fazer com que a tua imunidade caia lá no pé, porque o trauma cirúrgico ele é muito maior, né? E você pode sofrer com isso. E isso daí não precisa, porque é só um dia que você vai perder. Você pode, inclusive, fala assim, Andréia, mas eu vou operar, eu vou ficar 2, 3 semanas sem fazer academia. Então, você já vai ficar 2, 3 semanas, que é um dia a mais. Então, no dia da cirurgia, no dia que antecede, até o dia que antecede, eu acho que é interrogado de fazer exercícios físicos, especialmente se eles exigirem demais do teu corpo, tá? Então, é importante você ter o teu corpo totalmente preparado para aquela situação cirúrgica, né? Para você não perder, não ter ele pela metade, nem com porcentagem, você tê-lo 100% preparado para aquela situação cirúrgica, tá? Outra coisa importante, se alguém tiver dúvidas, pode perguntar, porque hoje é dia de fazer as perguntas de pré-operatório, especialmente, né, que as pacientes fazem muito essas perguntas, para que não haja dúvidas. Muitas delas recebem um texto todo e podem ler, mas muita gente não gosta de ler e são mais visuais ou mais auditivas, gostam mais de ouvir. Então vale a pena ter esse preparo aqui, tá? Para o pré-operatório, no pré-operatório de cirurgia plástica. Serve para várias outras cirurgias, tá? Mas eu falo pela cirurgia plástica porque é a minha vivência. Outra coisa que você tem que se preparar é a tua casa. Muita gente, olha só, se prepara no trabalho, né? Eu vejo uma época que eu tô de recesso, ou então eu pego umas férias, eu me preparo de uma maneira para estar disponível para mim mesma, né? E não precisar ir para o trabalho. Então, se prepara, né, com relação às férias e ao trabalho. Agora, tem gente, as pessoas não pensam em preparar a casa para o evento e nem pensam em se preparar pessoalmente e a família para o evento. E isso é uma das coisas, dos pilares bastante importantes para a tranquilidade da situação. Olha que legal. Existem coisas que produtos que você deve ter em casa no pré-operatório para o pós-operatório, tipo just in case, sabe? Tipo, se eu precisar, eu tenho aqui. Se tiver algum probleminha, a doutora vai me pedir e aí eu já tenho em casa, não vou precisar procurar e comprar na farmácia. O que é, por exemplo, um laxativo natural, né, para você, se precisar, no pós-operatório. Por quê? Porque a cirurgia, às vezes, a gente faz cirurgias grandes ou então uma cirurgia com anestesia que às vezes diminui o movimento peristáltico, o movimento do intestino. Às vezes ela fica mais lenta e quando acontece isso, o bolo fecal, né, o que vai virar um cocô, né, ele vai passando muito devagarzinho no intestino e ele vai absorvendo. Então, quanto mais devagar ele vai passando pelo intestino, mais água vai absorvendo. Mas esse peristaltismo, esse movimento foi atrapalhado um pouco por conta da anestesia. O fato de ele
passar devagarzinho e ir absorvendo, ele vai ficando cada vez mais seco e duro. Então, não é incomum, né? Então, é comum acontecer prisões de ventre no pós-operatório. E caso isso ocorra, então assim, tipo, olha, não funcionou meu intestino hoje, e você já tem dentro da tua casa um laxativo, mesmo que seja natural, importante. Então, deixa um laxativo em casa, tá? Arnica ou bromelina, que são, eles aumentam, são anti-inflamatórios naturais e também ajudam a diminuir aquelas equimoses que ficam. André, o que é equimose? É o que todo mundo chama de hematoma. Hematoma é uma coleção de sangue. Então, é uma bolha cheia de sangue, aquilo é um hematoma. Então, erroneamente, as pessoas falam, né? Aquele roxinho que às vezes fica, ou bate em algum canto, fica roxinho, aquilo não é um hematoma, aquilo chama-se equimose. E a equimose, ela pode ser diminuída de uma maneira bastante significativa se você fizer uso desses anti-inflamatórios naturais, né, tipo arnica ou bromelina nesse sentido. Então, se precisar, você já tem em mãos. Então, é outro produto que você deve ter na tua farmacinha já no pré-operatório para just in case, para um pós-operatório, tá? Um descongestionante também, se precisar, tá? Especialmente em pessoas que fazem cirurgias nasais. Então, ter descongestionante faz bem, não necessariamente vai ser utilizado, mas você prevendo a necessidade, você vai ter na sua casa, e se precisar, você não vai precisar ir no meio da noite ou no pós-operatório parir um descongestionante. Então você já tem em casa, tá? E no caso de pessoas que fazem blefaroplastias ou cirurgias perto dos olhos, aquelas lágrimas artificiais são outros produtos que valem a pena comprar no pré-operatório, porque se você precisar, você já tem em mãos, tá? São todos produtos que não precisam de receita para você comprar, então valem a pena ter, né? Tipo assim, ready to go, qualquer coisa você tá ali na tua mão, você já usa, tá? Mas os pacientes gostam mesmo de saber o que podem e não fazer. Então, mesmo às vezes você tendo todas essas coisas pontuadas num papel, o paciente ele quer saber de novo. Isso faz parte do dengo pré-cirúrgico também. Então, a gente repete essas coisas todas no pré-operatório, nossa equipe também repete, e a maioria dos colegas eles fazem isso também. Mas vale a pena você dar uma passada nessa live quando você for operar, ou você ler o texto que você recebeu do seu cirurgião, ou você passa nessa live, que a maioria das coisas são bastante importantes. O mais importante, total e absolutamente, é você ser honesto com seu cirurgião. Isso vai só trazer benefícios, tá? Então, lembrando, importantíssimo, você tem de estar muito bem nutrido. Então, pessoas que fazem dietas mirabolantes porque decidiu ficar bem da noite pro dia, não rola, não vai ser bom, não vai dar bom, porque vai alterar todo o metabolismo. É muito comum ter um efeito rebote, então você meio que engorda, sabe? Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu fiz cirurgia, eu tava até magra, mas eu saí mais gorda por causa do edema e fiquei mais gorda depois. Por quê? Porque não fez um pré-operatório correto. Então, o que você estava de peso antes, ele tende a ser o mesmo e menor depois no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Mas isso só acontece se você tiver uma boa nutrição. Então, para isso, realmente é interessante que você seja acompanhado por uma nutricionista, tá? Se você quer fazer
perda de peso. Isso é também um programa a curto a médio prazo, para que você não maltrate o teu corpo, não exija do teu corpo, e depois entra um procedimento cirúrgico, e aí o procedimento cirúrgico acaba virando uma ceifada na tua perna e você cai doente porque a sua imunidade está baixa, porque você não está bem nutrido, tá? Outra coisa muito importante é beber água. Nós precisamos de 2,2 litros de água por dia. Isso uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, tá? E se você se você bebe, já precisa de mais, porque a bebida te desidrata. Se você faz uso de cigarro, você precisa de mais também, que o cigarro é outro produto que a gente não falou ainda, vamos falar, que realmente é bastante lesivo, ele faz vasoconstricção e diminui o aporte de fluxo sanguíneo nos tecidos. Isso pode comprometer sobremaneira os seus resultados, especialmente dependendo da cirurgia que você está sendo submetido. Por exemplo, uma abdominoplastia, que você tem um retalho totalmente livre, quer dizer, ele é pediculado, só que o pedículo aqui em cima, e o retalho desce. E se você faz uso de fumo, esse fumo, a nicotina e os outros produtos que tem dentro, elas fazem vasoconstricção, ela faz constricção dos vasos e ele vai diminuir o aporte sanguíneo desse retalho. A possibilidade dele sofrer e ocorrer necrose existe. Então, realmente é muito importante que não diminua sobremaneira o fumo, né? Isso tem que ser conversado muito bem com o seu cirurgião, viu? Porque se você não consegue diminuir, acabar com o fumo, diminuir tem que ser uma opção. E com algumas semanas de antecedência. Não é de hoje para amanhã, porque aí vai ter um efeito rebote, é pior ainda, porque existe uma vasoconstricção rebote em pessoas que fazem uso e que param drasticamente e vão para o procedimento cirúrgico, né? Então, precisa de ser algo paulatino para que não tenha surpresas negativas, tá bom? A bebida, a água que eu quero falar, é muito importante que você faça uso e que, veja só, você se mantenha 100% hidratado o dia inteiro. Andréia, eu bebo água, mas um outro copo, tal, não sei o que. Eu acho que é importante, é importante você pensar exatamente quanto de água está entrando no teu corpo. Abrindo um adendo paralelo, a água, às vezes, evita que você tenha dores. A água, o fato de você estar bem hidratada, evita que você tenha dores de cabeça. A água evita que você tenha cefaleias e náuseas e vômitos. A água evita um monte de coisa. Então, às vezes, só você estando bem hidratado, você evita um monte de problemas que você vai ter se você não estiver bem hidratado, tá? Então, é extremamente importante o uso da água. Outra coisa que eu oriento como eu falei antes, a família, o espaço. Você vai fazer um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico não é um corte de cabelo, nem é um alongamento de unhas. Você vai fazer um evento pontual na sua vida. Então, ele tem de ser respeitosamente acatado. Antes de você ir pro centro cirúrgico, você tem que organizar travesseiros, né? Você não sabe o tanto de sozinho ou acompanhado que você vai estar. Você já vai ter de ter. Não, vou ter que comprar mais travesseiro, vai ter que arruma travesseiro para mim. Não, você já deixa tudo separado. É um evento importante.
é muito importante que você tenha sabe aqueles encosto de leitura que muita gente tem? Aquilo é bem legal. Às vezes, quando eu faço abdômen nas pacientes e elas têm esse encosto de leitura, a gente usa para colocar as pernas para deixar dobradinha enquanto ela está deitada. Então, vale a pena sempre ter travesseiros extras e encostos de leitura e travesseiros pequenos. Às vezes a gente coloca assim para aliviar dores no pescoço quando a pessoa está deitada, tá? Então, essas recomendações específicas da primeira semana são bastante importantes. Livros que você vai ler, que você pretende ler, ou tipo, nossa, eu vou ficar em convalescença, o que eu posso fazer? Filmes, faz uma lista de filmes que você quer assistir, livros que você queira ler, coloca já tudo pertinho de você. Casa limpa, lixo no lugar, lixo na lixeira. Delega funções para as pessoas que moram com você. Importantíssimo. Por quê? Já aconteceu uma paciente minha que ela me ligou 3 dias depois da cirurgia. Doutora, eu tô muito inchada. Ela estava fazendo pós-operatório, estava fazendo drenagem com a dermatofuncional, com a fisioterapia. Mas ela estava muito inchada. Eu falei, vem aqui. Aí ela foi lá na clínica e eu dei uma olhada. E ela estava realmente muito inchada. Só que assim, conversando com ela decidiu limpar a casa. Porque ela estava sem fazer nada. E ela decidiu limpar a casa. Estava limpando a casa. Né? Não dá. Ela realmente tem de ficar em convalescência, tem que ficar quietinha. Ela pode andar, aliás, tem de andar, mas não é para ficar fazendo esforço físico, limpando casa, né? Outra paciente que eu fiz a mama, tinha colocado prótese na mama dela. E tivemos que voltar para o centro cirúrgico porque ela fez um hematoma, né? Coleção de sangue, né? A gente teve que retirar a prótese, teve que esperar uns 6 meses para recolocar, arrumar de novo a mama. Quer dizer, por causa de 21 dias que ela tinha de ficar em repouso, né? Ela saiu passando aspirador de pó na casa toda, e aí tava com a mama inchada desse tamanho. Quando a gente foi ver, tava com a coleção de sangue grande lá. Quer dizer, por causa de 21 dias, ela ficou 6 meses numa convalescência bem complicada. Então, delegue funções à sua família. Então, é imprescindível que você entenda que a cirurgia, ela é um evento importante na tua vida. Perceba que você, olha só, você vai ser cortada, você vai ser costurada, você vai ser, tem sangue na jogada, né? Então a gente vai mexer com o teu sangue, a sua saúde física, a sua saúde mental, tá tudo em jogo, né? Vai ser administrado drogas no seu corpo, são produtos químicos, são substâncias controladas, são muitas medicações. O teu organismo ele tem que estar perfeito para receber isso. Então é de extrema importância que você entenda que qualquer procedimento em cirurgia plástica, em qualquer outra cirurgia, mas eu estou falando em cirurgia plástica, ele tem que ser considerado um grande evento, porque é um ponto diferente, é um ponto de inflexão na tua vida. Isso vai fazer bastante diferença no teu pós-operatório, tá? Outra coisa importante, tenha sempre uma pessoa para te levar e buscar. Tanto ir para o hospital quanto voltar do hospital, nada de Uber home, né? Nada de pegar Uber para ir para casa. Então tem que ser alguém para te acompanhar, e nos primeiros retornos lá na clínica com pós-operatório, tem de ir com acompanhante sim. Isso faz parte do teu pacote todo do teu grande evento, tá? Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu falo bastante porque realmente são coisas que valem muito a pena, tem de ser pontuadas, senão a gente pode ter situações muito desagradáveis e que podem totalmente ser evitadas se você fizer da maneira correta, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Dieta zero, já falei. Então, passando rapidamente, né? O que eu falei? Para quem não quer assistir uma live inteira, falando tudo. Olha só, zero de álcool. O álcool desidrata o teu corpo, ele altera o funcionamento do teu fígado, e no fígado é onde vão ser metabolizados a maioria dos produtos que vão ser administrados durante a sua anestesia. Então, zero de álcool, não é para colocar álcool, fora que o álcool quebra alguns produtos dentro do seu organismo e vão acidificar. Então, você pode ter uma acidose metabólica. Isso não é bom, deixa eu te contar, tá? Comida, zero de comida no pré-operatório, porque você tem que estar com o teu estômago vazio. Eu oriento para evitar, né? Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento, o trânsito intestinal, mas 8 a 10 horas de dieta zero, isso nem água, para entrar no centro cirúrgico. E no pré-operatório, que antecede muito, né, a cirurgia, dietas orientadas por nutricionista e por educador físico, para que você consiga eliminar peso, para você ter um bom resultado pós-operatório. Nada de dietas mirabolantes, nem dietas da moda, porque isso daí não é nutritivo, vai te alterar nutricionalmente, isso atinge diretamente o resultado e vai também te desidratar. Então, tá? Então, você tem que ter balanceado proteína, carboidrato, gordura, água e vegetais na sua ingestão. Então, uma dieta sensivelmente saudável é essencial, tá? Para quem faz uso de produtos narcóticos, fumo, bebida, todos os tipos de coisas que você faz uso pessoalmente, tem de ser passado para o seu cirurgião, porque qualquer tipo de produto vai e pode, e não é incomum ter interação medicamentosa, e a gente ter ou a diminuição do que foi administrado em você, ou a exacerbação, e isso pode ser bastante danoso, tá? Nem pensar em esconder nada do seu cirurgião, porque ele precisa saber tudo que entra no seu organismo, porque ele está no comando por algumas horas do seu organismo, e ele precisa saber totalmente para saber o que pode administrar para não te fazer mal, tá bom? Cafeína, evitar exageros, né? Mas aquelas pessoas que realmente são viciadas no café, né? Não pode, depois no pós-operatório, às vezes pode ser que autorize uma bicadinha no café e tá tudo bem, tá? Importante é a comunicação. Sempre, sempre, sempre a comunicação com o seu cirurgião. Isso vai dar bom, sempre, tá? Caso não haja comunicação, isso pode ser bastante danoso mesmo, tá? Vitaminas e suplementos, eu já falei, óleo de peixe, vitamina E, não, esses aumentadores de fluxo de quem tem problemas de próstata, tá? E aspirinas e exercícios físicos, evitar no dia que antecede a cirurgia, que esses produtos, exercícios físicos, especialmente os pesados, para não estressar o corpo, para você ir bem relaxado. E preparar a tua casa para receber, para esse evento, tá? Então, você fez o preparo no seu emprego, no seu trabalho, você fez o preparo com relação às suas férias, os seus day offs, mas você às vezes esquece de se preparar pessoalmente, né, com todos os produtos que você pode ter já em mãos se precisar, e a tua casa, a tua família, delegar ordem para as coisas que você faz e que não vai poder fazer. Por exemplo, passar o aspirador de pó, levar o lixo lá para fora, fazer a comida, colocar a roupa para lavar, essas coisas todas, isso realmente é bastante importante. No mais, é isso. Deixa eu ver mais, eu acho que foi tudo isso que eu falei, é um grande evento, tá? É importante, extremamente importante você estar bem informado. Agradeço, apesar de não ter nenhuma solicitação, mas quem quiser pode entrar em contato, segue no perfil ou passa para alguém
Cada 15 dias a gente tem uma live. Na próxima live vai ser uma live junto com um profissional. Então tem lives que eu apareço sozinha e tem lives com outro profissional, e eu quero convidar você para assistir esses conteúdos, tá bom? A próxima live vai ser no dia 18 de junho. Então a gente vai fazer outra live e com um profissional, tá? E entrando em contato aqui, a gente tem o www.andrealeixo.com.br e o Instagram, né? doutora.andrealeixo. E qual mais? Acho que é só isso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus e qualquer coisa me chama aqui no direct, tá bom? Beijo. Tchau.